Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos, olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada pela confiança que você tem em nós, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos, não é, Conceição? Verdade. É muito bom estar aqui, Mirtz, é muito bom ter você conosco e esse momento é muito especial. Espero que você se agrade da nossa conversa de hoje. Hoje nós vamos falar sobre permanecer casados, porque a gente gosta muito de falar sobre casamento, né, Conceição? Sim. Mas a gente vê mesmo no nosso meio, quando alguém fala, por exemplo, assim, tenho 40 anos de casado, tenho 50 anos de casado, a pessoa do outro lado às vezes pergunta, como é que você aguenta? Como que você conseguiu? Como é que você conseguiu? Né? Ou então tem os cristãos por aí falando, nossa, você vai ter uma coroa lá no céu. Eles não dizem isso por ficar como se isso fosse, sabe? Uma coisa fora do padrão e é uma coisa normal. Né? É uma coisa fora do padrão. Sim. Mas eu penso que quando você resolve casar, você resolve casar para sempre, né? Para estar sempre junto, né? A Bíblia tem várias ordenanças, são ordenanças de Deus para o casamento. O texto de Gênesis 2 é usado em quase todos os casamentos que são feitos diante de um pároco, diante de um pastor, mas enfim, com a Bíblia, né? E até em civil também, até o juiz de paz lê Gênesis 2, onde está escrito assim, Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. Então, quando você se une, né, ao outro, você se torna uma só carne. Uma só carne. Sim. Né? Agora, até quando? A Bíblia diz até que a morte os separe. Sim. Né? Então, isso é... Em todas as fases, né? Agora, e é uma realidade no momento que você está casando, porque é anormal alguém tá casando dizendo, eu estou casando hoje para me separar daqui a um tempo. Ninguém faz isso, né? Eu acho que quando a pessoa casa, ela pensa, eu estou casando para ficar casada. Sim, existe hoje casamentos contratados, que aí no caso, vamos casar aí por 3 anos, né? A modernidade chegou até esse ponto. Vou ter esse benefício, você tem esse, mas realmente o casamento verdadeiro, Mirtz, que a Bíblia nos ensina, é para toda a vida, até que a morte nos separe. Agora, e essa é uma conversa, querido, que nós estamos tendo, não é para trazer peso em quem está divorciado, porque divórcios acontecem. Né? E eles acontecem inerente, ninguém programou isso, né? Eu estou casando hoje e vou programar ou qualquer coisa, a não ser que se são coisas consequentes, fora do padrão, né? Então, porque mesmo pessoas que se divorciaram, que a gente conversa com elas, quando casou não tinha essa intenção, né? Pelo menos no nosso meio. Sim. Né? Mas a gente se depara com essa realidade e essa conversa não é para trazer peso, sabe? A gente não vai usar da palavra de Deus, da Bíblia, aqui para bater com ela na cabeça de alguém que não está mais casado. Né? Até porque a Bíblia fala também sobre o divórcio e onde o divórcio se encaixa. E se encaixa em tudo mais, né? Mas eu vou ler para você o que está no livro de Malaquias, lá no Velho Testamento, no livro de Malaquias, capítulo 2, a partir do 12, diz assim: O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, seja quem for, e o que traz ofertas ao Senhor dos Exércitos. Além disso, ainda cobris o altar do Senhor de lágrimas, choros e gemidos, porque ele não olha mais para as ofertas, nem as aceita da vossa mão com prazer. Mesmo assim vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa que tem desde a juventude, com a qual foste infiel, embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Não foi o Senhor que fez deles um só?
Eles lhe pertencem em corpo e espírito. E por que um só? Porque ele queria uma descendência santa. Sim. Cuidai de vós mesmo, portanto, que ninguém seja infiel para com sua esposa desde a juventude. Sim. Claro que não é um texto agradável, né, Conceição? Mas para quem entende quem é Cristo e quem é a igreja, o casamento para Deus tipifica isso, né? Cristo e a igreja. Existe alguma forma de separar Cristo da igreja? Não existe. É o noivo e a noiva. Então, o casamento, o ideal do casamento, aquilo que Deus planejou para nós, é como Cristo e a igreja. Então, é uma mulher mesmo para um homem só. Não, e outra coisa. E para toda a vida. E essa resposta que Deus deu foi assim, porque eles estavam chorando, indo lá, dizendo: por que o senhor não está atendendo os nossos pedidos? Tá. Ele falou: por conta disso, porque o casamento de vocês está ruim. Vocês não estão bem. Vocês não estão bem, está errado, né? Eu fiz uma coisa de permanecer casado. A pergunta é muito clara, o motivo fica muito claro. Ele deixa no versículo 15: não foi o Senhor que fez deles um só, né? Que permaneça assim. Então, é um ensinamento, porque é preciso um cuidado para se permanecer casados, sabe? Porque não é fácil mesmo. São duas pessoas diferentes. Muito, né? Se você pega a natureza da mulher e a natureza do homem, como Deus criou, é muito diferente, mas é a multiforme sabedoria de Deus nos juntar, um acrescenta para o outro. O casamento é a mesma coisa, são pessoas diferentes vivendo e compartilhando de uma vida como se fosse um só. E sabe, aqui nessa conversa a gente não vai trazer passos, segredinhos para garantir uma boa união, sabe? São princípios, não tem, sabe? A gente vai ver fundamentos, princípios da palavra de Deus mesmo, que ajuda a essa construção, porque o mundo também traz. Se você for procurar, tem ainda, eu digo literatura, porque já houve época que teve muito mais, né? Sim. Mas literaturas que ajudam para isso, né? E algumas até, que eu digo que imitam, e eu vou usar a palavra certa, imitam a Bíblia mesmo, porque a palavra é quase a mesma, mas a intenção é diferente. A intenção é né? outra. Eu lembro, eu sempre digo assim, de um livro uma linha tênue, que eu comprei intencionalmente, porque ele ficou entre os 10 mais vendidos nos Estados Unidos durante anos, e as mulheres adoravam esse livro, e o livro chamava Sim, Querido. Sabe? Então era um ensinamento de como agradar o marido. Como manter o casamento é só falar sim. Sim, querido. Dava uma ideia de submissão, porque a Bíblia fala de submissão, mas ao comprar e folhear o livro, de submissão bíblica não tinha nada. Sim. Tinha muita de manipulação, de engano, né? De coisas assim, né? E ver um livro tão especial. E foi entrevistas na Oprah e tudo mais, e todo mundo é assim, querido, né? E vai. Mas o casamento é um compromisso até que a morte nos separe. Então, a gente vai ver algumas coisas. A nossa intenção é como permanecer casados. E uma coisa que parece óbvia, que todo mundo diz, eu sei, e talvez responda, e não está errado, é o amor. Claro, é o primeiro. Sim, né? é a base. É a base. Esse é a base, o respeito é outra base. Por que as pessoas casam? Porque elas se amam. Então a gente sabe disso, né? Agora, e casamentos bons, equilibrados, vão mostrar esse amor. A pessoa vai ver, né? É um reforço para aquela ordem dada no Éden. Deixa pai, deixa mãe, são uma só carne. Sim. Não separa, que o homem não separe aquilo que Deus ajuntou. Sim. Né? Uhum. Então, junto com o amor, existe também um compromisso. Sim. Então, eu acho que essa arte de permanecer casados vai girar muito em torno dessas duas palavrinhas. Sim. Amor e compromisso. Sim. Né? Porque a gente vê muitas pessoas falando que só o amor não sustenta uma relação. Você não ouve essa frase, né? Sim. Agora, só o compromisso também não sustenta. Sem amor. Né? Sem amor, né? Ou até o respeito, a consideração. A consideração é muito importante. Então, a gente vai ter que se juntar mesmo e pensar juntos amor e compromisso, né? Então,
os compromissos começam já na primeira ordenança, quando ele diz, deixará seu pai, sua mãe, tá. Esse já é uma primeira ordenança, um primeiro compromisso, né? Se você não conseguir, Belmides, hoje, no tempo, na atualidade, a pessoa casa, fica vinculado ainda com a mãe dando palpite no casamento, adentrando sua casa, dando palpite na educação dos filhos, já está fora do padrão que Deus diz se manter um casamento. Às vezes o grande problema de muitos casamentos que nós cuidamos de mulheres está relacionado a não ter cortado. E sabe, queridos, não que isso seja uma coisa... seu pai e sua mãe. Não é uma coisa normal e nada. Eu olho para mim mesmo, para o meu casamento. Nós tivemos um período grande de namoro e noivado. Então não foi nada da noite por dia, e também não tenho nada contra da noite por dia. Cada um sabe o tempo, cada um e a vive coisa. A sua história cada de um amor, tem uma história de amor e de compromisso. Mas todo mundo diz, primeiro ano de casado, continuação da lua de mel, tudo mais. Como eu casei e saí da família e da cidade... Foi mais fácil? Eu achei justamente difícil. Por mais que eu tivesse namorado por um tempo, você conhece a pessoa, quanto mais tempo você convive e tudo. Mas eu lembro que no primeiro ano de casado eu senti muito falta da minha cidade. Eu estranhei Curitiba para mim, né, porque eu vim do norte do Paraná, tinha uma cultura totalmente diferente, então eu estava estranhando a cultura da cidade, né? Tudo novo. Tudo novo, sem nenhum familiar perto que tivesse aquela característica... Pai e mãe, né? Que tivesse a característica da cultura local. Mas na minha visão você foi muito abençoada, porque deixou pai e mãe rapidinho. Fui quase que forçada, né? Para um casamento, não sei quantos anos de casado. Não que seja fácil, é isso que eu digo. Eu acredito que não é fácil, mas é ordenança bíblica. Sim. Porque aqueles que ficam perto também correm o primeiro risco que você falou, de não tirar o pé da casa da mãe, né? Sim. O filho, a comidinha da mãe, né? A filha, a mãe vem dar uma força na casa. Qualquer coisa assim, vem dar uma força. Você mesmo compartilha, às vezes, no Ministério de Mulheres, você compartilhou muito das suas filhas. Foi embora, daí de lá ligava, mãe, volta. Como é que eu faço? Então, não é fácil cumprir esse primeiro mandamento aí. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, e serão ambos uma só carne. Agora, o que faz isso também... essas coisas se tornarem difíceis, é o receio. E eu usei a palavra receio porque receio é menos do que medo. Mas o receio também é um pulo para medo. É o novo, né? Porque medo do novo, medo de não dar conta, medo de não se sair bem, medo de... E a gente volta pro amor, porque o antídoto do medo é o amor. O amor lança fora. O amor lança fora todo medo. Né? Então, enquanto nós estivermos em cima da palavra amor e compromisso para valorizar esse casamento, a gente está no caminho certo. Sim. Né? Eu vou chamar um intervalo bem rapidinho, a gente volta já para continuar essa conversa. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta. Nós estamos falando sobre permanecer casados, já conversamos. Tivemos uma conversa no primeiro bloco e agora então a gente vai falar de algumas coisas para manutenção desse amor e compromisso que é necessário, né? E eu quero começar com uma delas. Primeiro, para que um casamento seja durável, para que ele permaneça, ele pede uma manutenção
sistemática. Constante. Né? Constante. Né? Investimento. Porque isso vale para tudo, gente. Isso vale para tua casa, para o teu carro. Tudo fica velho. Tudo vai Tem que passando. renovar. Gente, você falou, quantos anos tem de casado? Tá? Você fala assim, fiz 40 anos de casado. A tua casa também tem 40 anos. Se tua casa estiver igualzinha a 40 anos atrás... Se não tivesse se renovando... não tem, gente. E se você deixa... E você tem que fazer aos poucos e por partes, né? Então, vamos lá, é uma pintura um ano, ou num mês é uma... Enfim, Sim. você tem que mexer. Tem o zelo e cuidado. Tem que ter zelo e cuidado. Tem que ter cuidado. Né? Investimento tem que ter. de Então, tempo. Vale para carro, para eletrodoméstico, para tudo, para forno, para fogão. Esses dias... Fica usando alguma coisa 40 anos sem renovar. Não tem jeito. Sem uma manutenção. Não consegue, não tem como. né? Então, é a mesma garantia que a gente dá para bens que são assim, tá valendo, sabe? Muito mais no relacionamento. Então, para essa manutenção, tem várias coisas, né? Então, como eu digo assim, às vezes a gente não consegue fazer tudo de uma vez só, a gente começa por aquilo que é prioridade, né? Sim. Então, vamos começar com prioridades. Eu digo assim, em casa nós estamos numa fase assim que vamos ver qual é a prioridade deste mês para a nossa casa, né? Sim, Como casa, dois. né? Como Sim, casa, família, casa, sim. Não casa física, sim. né? Porque As queira ou não, necessidades do lar. a necessidade da casa física do lar, porque faz 25 anos que eu moro lá. Você vai sempre cuidando e tal, né? Uhum. Então, mas no casamento a primeira de todas para manutenção é você ter disposição. Eu digo disposição mesmo porque disposição tem a ver com posição. Disposição. Eu estou disposta a disposição e capacidade de lidar com conflito. Porque se tem uma coisa que vai acontecer no seu casamento, é conflito. Sim, são pessoas diferentes vivendo na Simples mesma... assim. Não adianta ter namorado 8 anos, 5 anos, 4 ou tudo. Vai se conhecer vai se conhecendo e a gente muda, dia a dia, né? Sim. Então, se a gente tiver essa disposição de lidar com eles, e eu estou dizendo disposição de lidar, porque tem gente que diz assim, eu sei que os compromissos eu sei que os conflitos vão aparecer. E quando aparece, resolve levar de barriga. Vamos deixar correr para ver, né? Então, a gente tem que saber as diferenças, ter essa disposição de enfrentar, né? E porque vai se manifestar em reação, tudo. E, gente, é uma coisa tão séria que eu já ouvi assim em aconselhamento, mulheres falando para mim assim, gente, eu não aguento mais a maneira dele mastigar. São até coisas mínimas. Você vê ela falou, eu estou ficando irritada cada dia mais, na hora do lanche ou na mesa. Aí eu perguntei para ela assim, mas você não sabia disso na hora que estava noiva ou namorava? Porque comigo a gente sai com o namorado. Ela falou assim, então, naquela época eu sentia, mas não me incomodava tanto, porque... Bom, primeiro, não incomodava tanto naquela época, ela achava também que isso poderia ser mudado, Sim. que ela tinha influência suficiente para... Era uma coisa pequena, mas que não tinha sido resolvida. Sim. Eu acredito que ela tenha falado 1000 vezes, como ela me contou, eu já falei 1000 vezes para ele, Sim. fecha a boca, ou faz isso, faz aquilo e tal. E ele não mudou. E nós não mudamos o outro. Não muda. E isso está incluído no conhecer melhor um ao outro, porque é no dia a dia do casamento que eu vou conhecendo, cada dia eu conheço um pouquinho mais o meu esposo. E ele cada dia me conhece um pouco mais. Ao ponto de hoje, com 40 e poucos anos de casado, no olhar a gente se identificar. Vai criando uma cumplicidade, um conhecendo o outro, né, Mirtz? E é muito importante você ser resiliente, você saber entender as dificuldades do outro, porque são duas pessoas totalmente diferentes colocadas no mesmo ambiente. E a resposta que ele deu para ela, você vai chamá-lo de incompreensível, insensível, não sei o quê, mas ele diz, o que você quer? Que eu coma igual você come? Na verdade, ele estava falando uma coisa certa, porque o que ela estava querendo é que ele fosse igual a ela. Sim. E muitas vezes o que um homem ou uma mulher quer, e eu agora chamo mais essa responsabilidade para as mulheres mesmo, as mulheres querem mudar
o homem que ela escolheu. Não é isso que acontece, né? Sim, e cada um é especial e diferente. E tem também aquela questão de você ser tão você, que existe essa coisa do ego, né? Que você não observa o outro. Você não presta atenção na sua esposa, a sua esposa não presta atenção no teu gosto. Tem o meu gosto e eu não presto atenção. Até tem uma historinha, não sei se já falei, que eu gosto de contar, do casal que tinha se separado e estava nas vias de fatos, né? E vamos sentar, vamos conversar. O que aconteceu? A gente se dava tão bem no começo. Aí foram no restaurante, marcaram lá no restaurante. Ele olhou para ela e falou: olha, eu não sei o que aconteceu com a gente. Eu sempre fiz o melhor para você. Eu deixo a vida inteira, eu deixei a coxa do frango para você. E ela virou para ele e falou: mas eu nem gosto de frango. Então isso acontece muito nos relacionamentos. Você não conhece a pessoa, está 30 anos do teu lado, 20 anos do teu lado, mas você é tão você que você não presta atenção no outro. É um motivo eu usei forte. A expressãozinha, a disposição de conhecer o outro, respeitar o outro. Sabe, de você tentar, você investir e tudo mais. Eu, às vezes, com a filha casada, a gente está junto, tudo, eu digo: você não quer fazer isso para ele? Porque eu vi que se fizer, né? Ela vira para mim e fala: faz você. Aí eu digo assim: faz você. Não é a mesma coisa. Sabe? Como faz você? Sabe? Eu não durmo e acordo com ele, sabe? De repente, você tem que... aí prestar atenção. Eu dei até esse exemplo, porque depois ela disse assim: você sempre fez assim para o pai. Então, você sabe fazer melhor do que então, né? Serve de exemplo. Existe uma disposição, porque não adianta. A gente só tem controle sobre uma pessoa, nós mesmos. Sim. E se alguém tem que mudar, tem que ser a gente, né? Você sabe o segredo? Porque quem sabe com a mudança, às vezes o outro também se toca, muda, né? Porque, veja, uma das coisas... Eu não posso falar de outra experiência a não ser do meu casamento. Mas, assim, nós temos uma coisa muito linda entre nós. Já vem aí a nossa vida inteira. Um pensa no outro. O Emmanuel quer sempre o melhor para mim e eu quero sempre o melhor para ele. É uma troca. Isso é viver a unidade em Cristo Jesus, como Cristo e a igreja. Eu faço o melhor para ele e ele o melhor pedaço é para mim. Tudo de melhor que ele tem, ele dá primeiro para mim. Quando ele vai comprar um carro, o melhor carro é o meu, o dele é o basiquinho. É uma escolha. Quando eu vou comprar alguma coisa, o melhor é para ele, é o que ele gosta de comer, é o que ele gosta de vestir. Então, quer dizer, é uma decisão muito importante que tem sido a estrutura do nosso casamento. Pois é. 1 Pedro, ele dá uma postura para a gente lidar com as diferenças. Ele tem algumas orientações, até mesmo quando o marido não obedece à palavra. Porque, de fato, entre cristãos e conhecedores da palavra, nós vamos ter mais facilidade, Sim. não tenha dúvida, tá? Porque todo homem vai saber que se ele não tratar bem a mulher que ele tem, ele não vai ter oração respondida. A oração não vai ser respondida. Então, ele já é meio caminho andado com uma mulher cristã, né? Tá escrito lá com todas as letras. Eu acho esse presente que Deus deu para a mulher, né? Dizer assim, maridos, né? Amem as suas mulheres, tratem-a bem, porque se o contrário, a oração de vocês vai ser impedida. Mas tem uma partezinha que as mulheres não gostam muito, talvez os homens gostem mais, mas é uma orientação que diz assim, 1 Pedro 3, 1 e 2. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Sabe, queridos, tem mulher que não consegue aplicar esse versículo na vida dela. Sim. Sabe? Acha que eu, de jeito nenhum, não se submete, não rende. Eu digo assim, gente, se isso vai deixar você mais feliz, se isso vai consertar a situação, né? Por que não? Ainda está sendo obediente à palavra, né? É verdade. E a mulher sempre teve isso. Hoje, principalmente a mulher na modernidade, ela disputa muito com o homem. E não é uma questão de disputar, né, Mirtz? O espaço. A mulher é diferente do homem. Para o homem, para a mulher, a submissão é muito difícil. E para o homem, amar
acima de todas as coisas, Também, é muito né? difícil. É segundo a Bíblia. Agora, se nós entendermos o propósito, não é questão de um maior, outro menor, um aqui, outro ali. Entendermos o propósito para qual nós somos criadas, o propósito do homem, o propósito de Deus falar, não separe aquilo que Deus uniu, de sermos uma só carne. Há um propósito para isso. E esse propósito tem a ver com benefícios para nós mesmos, com a durabilidade do casamento. E daí eu entro com uma outra coisa que eu acho muito importante, é que a habilidade que você vai ter que desenvolver Sim, para lidar com diferenças inevitáveis. sim. Não vai mudar, nunca. Então você vai ter que ter uma habilidade para desenvolver, sabe, ter uma mudança necessária, sabe? Porque às vezes é por conta disso que casais se separam, Sim. né? Por conta disso que casais, sabe? Às vezes por coisas tão banais, né, Mirtz? Sabe, e tem que ter cuidado até também para não parecer aquela que você está obedecendo por obedecer. Que nem o perdão que precisa ser exercido dentro do casamento. Se você começa a ser aquela que começa a pedir perdão por tudo, mesmo quando não é culpada e tudo mais, você corre o risco de levar fácil, o apelido, de levar o nome de santa. Fica né? muito fácil. Eu lembro porque foi isso que aconteceu com a minha irmã, sabe? Acontecia uma coisa, ela falava, perdão, gente, é culpa minha, perdão, é culpa minha. Então, na hora que ela começava, eles falavam, lá vem a santa. Quer dizer, porque você exagerou também, né? É igual Perdeu o a teu mão. livro, sim, querido, Sim, aí vai embora, né? Sabe? Os confrontos às vezes vão ser necessários. Então vai ter dia de chorar mesmo e passar raiva. Não vai ter jeito, né? Mas vai ter o dia de se reconciliar, e a gente vai adquirindo habilidade. Sim. Pela mesma coisa, eu acho que você não pode ter os erros iguais. Exatamente, você né? vai entendendo o propósito, né? Você vai entendendo o teu lugar, o lugar que já é teu, que Deus já preparou para você no casamento, né? Queridos, Efésios 4:32 diz assim, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoamos uns aos outros como também Cristo vos perdoou. Às vezes a gente é muito mais compassivo e benigno com o vizinho do que com o marido, né? Você tem dificuldade, você acha que por ele ser tipo propriedade sua, ele tem que funcionar do seu jeito, sabe? E tem marido que confronta mesmo, diz, olha, como é que você, né, não... aí você diz, mas aquele lá porque não interessa. Vai ficar longe, né? É mais difícil porque, veja, que não existe uma... Porque se você quiser saber de mim, da minha vida, de como eu sou, ainda mais com todos esses anos de casamento que eu citei aqui, pergunta pro meu marido. Ele é a pessoa que vive comigo o dia inteiro, me conhece, sabe das minhas falhas, das minhas virtudes. Então pergunta pro meu marido quem sou eu. Então não tem como enganar, sabe, Mirtz? E quer saber do meu marido, pergunta para mim. Eu sou a pessoa que mais entende dele, né, pela convivência. Então, queridos, como o nosso tempo também é curto, vou fechar para você. Um casamento saudável que quer permanecer, tá? Ele tem que receber investimento constante. Investimento de natureza física, Sim. de natureza emocional e de natureza espiritual, né? Sim. E vou te falar, quem ama faz. É verdade. Né? Quem ama faz, Sim. né? Era o que a gente tinha para você hoje. Agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.